Bom dia, hoje é dia 12 de novembro, continuo aqui no Rio de Janeiro e finalmente consegui pegar aqui, consegui convencer a Rita Matos a aceitar conversar um pouco com a gente aqui. Rita, queria em primeiro lugar pedir que você se apresente. Rita por Rita, quem é Rita, que história é essa de Rita com Sesc, e se falar Sesc lembra de explodir a sigla. Isso. Então, eu sou Rita Matos, eu costumo falar Rita Matos com 2 T's, né? Sou farmacêutica de formação, tenho doutorado pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, em Biologia Celular e Molecular, e estou na Fiocruz há 42 anos. Cheguei lá, era menina, né? Recém-casada e sem filhos. Hoje em dia eu sou avó, né? Então é uma trajetória grande de militância, especialmente militância na Fiocruz, né? Uma história de militância inteiramente tratada dentro da Fiocruz. Trabalhei um tempo no Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, comecei na Fiocruz lá, eu tinha já vindo da universidade da UFRJ e tinha um trabalho com farmacologia e toxicologia. Então, fui por INCQS trabalhar com controle de qualidade na área de toxicologia, especialmente com animais de laboratório. Fiquei lá durante 12 anos, saí, fui para a Escola Nacional de Saúde Pública, para o Centro de Estudos Saúde Trabalhadora e Ecologia Humana. Também trabalhando com toxicologia, mas aí uma toxicologia mais voltada à exposição a substâncias químicas, especialmente em ambiente de trabalho, né? Me especializei em indicadores biológicos de efeito e de lá toda a minha trajetória no trabalho. Trabalhei muito tempo com chumbo, a minha tese de doutorado é com chumbo, com trabalhadores de fábrica de bateria, reformadoras de fábrica de bateria, na verdade, e com animal de laboratório também, com a busca de um indicador biológico que pudesse também demonstrar a exposição ao chumbo, que era uma enzima só de potássio ATPase. Esse trabalho foi feito junto com a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E é isso, de lá para cá fiz muita coisa na questão do saúde do trabalhador, coordenei o curso de especialização à distância, né, na modalidade EAD da Escola Nacional de Saúde Pública e do SESC, né, isso foi uma demanda vinda do Ministério da Saúde, na expectativa de formar especialistas, e nesse período fiquei de 2005 a 2015, e nesse período a gente formou pelo Brasil todo cerca de 1.500 especialistas. Depois disso, ocupei um cargo como responsável pela comunicação institucional na Escola Nacional de Saúde Pública, a gestão do Hermano Castro, fiquei por lá quase 10 anos e retornei ao SESC, onde atualmente eu estou coordenadora geral do Centro de Estudos Saúde Trabalhador e Ecologia Humana, em processo de eleição, já estou no meio de um processo eleitoral novamente, né? Bom, é isso. Eu queria te pedir, o SESC, então, é o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Uhum. Estamos comemorando esse ano 40 anos, então tem toda uma história de contribuições na saúde do trabalhador que vai além dessa, inclusive, dessa vertente da formação que você citou. Eu queria que você falasse um pouco do significado, da importância de termos no país, num momento histórico em que a gente consegue inserir na Constituição Federal a saúde do trabalhador como parte de saúde, né, uma definição de saúde abrangente, que incorpora determinantes, e um país onde não existia uma formação, uma tradição de pesquisa, de atuação, considerando
esse novo marco teórico, vamos dizer assim, né? A própria ideia de saúde do trabalhador. Você gostaria de destacar algumas Então, coisas? assim, nesses 40 anos do SESC, o SESC foi criado ainda quando o Sérgio Arouca já inicia seu processo de atuação na Fiocruz, né? Ana Maria Tambellini é a pessoa que foi a grande pensadora do SESC, né? Com outros muitos. E, assim, tem marcos históricos no SESC que são importantes, especialmente para mudanças de paradigmas, né? Como a questão do amianto, como a participação nossa efetiva na luta do benzeno, né? Da Comissão Nacional do Benzeno, de toda a estruturação do caso benzeno, né? Tanto no campo siderúrgico, como no campo do petróleo e gás. Então, a atuação do SESC ela é importante como estabelecimento de políticas públicas a partir de demandas e não só demandas como de inserções no campo da saúde do trabalho. E lembrando aqui rapidamente, né, amianto, benzeno, chumbo, o próprio chumbo, a gente trabalhou durante um bom tempo. Na indústria cloro-soda, né, a gente teve uma importância grande com o estabelecimento de mudanças, de fechamento, inclusive, de empresas. Então, assim, tem marcos que são marcos importantes aonde o SESC atuou, desde do seu início. Então, eu chamo, né, nós esse ano fizemos um seminário enorme, chamado Raízes e Sementes, no sentido de estabelecer realmente da onde a gente, como é que o SESC foi formatado e pensado por um grupo, né, que destacam, várias pessoas são destacadas nesse momento, nesse instante da formação, como o que sementes são dadas para isso, né, para onde a gente, depois, completando essa maturidade dos 40 anos, quais os caminhos que nós vamos tomar. Mas alguns momentos importantes de mudança, inclusive de legislação, no caso da trava eletrônica nos postos de gasolina, foi a atuação de um trabalho feito no SESC. Essa lei foi uma lei promulgada aqui no estado do Rio de Janeiro, que proibia o uso do que a gente chamava de chorinho, né? O estabelecimento da trava eletrônica. Foi baseado num projeto nosso, junto aos frentistas. Então, assim, tem várias marcas, né? A questão do amianto, a questão do jateamento de areia, foi um trabalho importante do SESC, que estabeleceu a não utilização mais do jateamento de areia nas plataformas, né? Não é plataforma, esqueci. Dos estaleiros. Nos estaleiros, desculpa, estou com plataforma na cabeça por causa do offshore. Então, assim, tem muitas atividades que a gente, não só no campo da pesquisa, como no campo do ensino, que são marcos de transformação. Eu acho que isso quando a gente fala em raízes e sementes, é o processo mesmo de transformação, né? Como é que isso se transforma, né? E acho que eu estou falando aqui, mas não estou assim, me lembrando de marcos. Assim, o nosso curso. Não, a gente não organizou nada, você foi capturado a laço aqui. O nosso curso de especialização, por exemplo, é um curso que ano que vem faz 40 anos, né? Ele foi formado e reformatado, e ele vem acompanhando as mudanças, né, do mundo do trabalho e nas questões do chamada ecologia humana, que são bastante significativas, né? E aí, assim, o número de formandos, de discentes que a gente tem, oriundos desse curso, assim, aqui mesmo nesse evento, algumas pessoas eu sou egressa do curso. Isso traz um orgulho para a gente enorme. Eu fiz curso de especialização, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Então, assim, tem uma gama de pessoas que estão aí no campo da saúde do trabalhador e no campo da ecologia humana, que são oriundos da nossa formação. Então, para além da questão da pesquisa, do impacto que as nossas pesquisas têm em políticas públicas e mudanças de legislação, temos também a influência na formação.
né? Isso acho que dá muito orgulho nosso desses 40 anos. Só um testemunho aí, uma das minhas irmãs, que é médica, doutora Isabel Muniz de Almeida, lá de... Fica em Vitória. Ela fez o curso, mas ainda não o EAD, fez o curso presencial. A gente viajava tinha essa... Aqui a gente tem a Regina, a gente tem a Mabé, que foi formada, a gente tem a Francis, que apresentou né, a questão da Covid, o impacto da Covid nos trabalhadores da saúde, no Espírito Santo também. Então, assim, é tão importante esse papel da gente de formador, né, de forjar naquele processo todo pessoas pensantes no campo. Né? Tem uma outra importância, Rita, também do exemplo, né, nessa questão das lutas que você citou, como a do banimento do jato de areia, as discussões sobre o benzeno, o amianto, etc., que ajuda a mostrar para o país todo, né, caminhos possíveis para a luta que vão da intervenção no local de trabalho a uma intervenção mais política, transformadora do marco regulador e muitas possibilidades. Isso acho que é de uma importância enorme, que eu sempre falo que a gente tem que saber fazer, né, colocar o ovo e sair cacarejando, né? Isso que é importantíssimo. Eu acho que a gente sabe fazer isso muito bem, né? Não é privilégio né, de agora, mas é um privilégio que vem, né, de tempos. Eu acho que a questão, por exemplo, de ter um diálogo participativo, né, a questão do amianto, a formação da ABREA, né, do Rio de Janeiro, a importância daquela trabalhadora que chega, que é a Dona Rosa, que chega ao SESC e começa a partir de uma organização, de uma possibilidade de visão de organização, e ela transforma aquilo com a ajuda nossa. Né? Esse componente de organização dos trabalhadores, acho que é um marco definidor de saúde do trabalhador e que marca, assim, profundamente enraizado, encorpado, né, no que é o forjado, trabalho. Né? Eu acho que a palavra certa é forjada. Isso faz parte do nosso cotidiano. Né? Nós temos alguns movimentos, temos nos aproximado de muitos movimentos sociais. Agora a gente está com o movimento unificado dos camelôs aqui no Rio de Janeiro, com o processo de formação, de avaliação da saúde, graças à possibilidade de ter emendas parlamentares, porque o nosso orçamento ele vem cada vez mais sendo delapidado, vamos dizer assim, né? Porque cada vez a gente vem com cortes orçamentários que influenciam diretamente nas nossas ações, e essa possibilidade de utilização de emendas parlamentares participativas, que eu acho que é mais importante, não o movimento social participa da construção da emenda parlamentar, né? Então, a gente aceita isso, né? O Sérgio aceita diante de uma demanda que venha do movimento social e das representações sindicais. A gente tem também a colaboração forte do Ministério Público do Trabalho, com alguns projetos que vêm sendo apoiados. Apresentamos aqui o projeto dos petroleiros, do petróleo e gás, a possibilidade de criação de um observatório, que é o nosso observatório de doenças, no impacto das doenças infecciosas no trabalho, a possibilidade também de construção de uma rede. A gente também tem um site da Rede de Vigilância ao Benzeno, onde a gente procura colocar comunicar, né, todas as ações que vêm sendo, tanto pela representação sindical quanto pelo lado da pesquisa acadêmica. Esses dois sites têm servido muito para isso. E, assim, eu acho que é isso mesmo. A gente tem não ficamos num patamar só acadêmico, né, de produção acadêmica, mas a nossa comunicação e a nossa informação também alcança esse segmento, né? Os segmentos que nos fazem estar ali, porque não tem razão nenhuma de estarmos produzindo um material que seja acadêmico sem ter esses movimentos nos apoiando, né? Nos dando sustentáculo, né? Eu vou te pedir em seguida para você contar um pouquinho mais a história do observatório. Sim. Mas antes disso, eu não sei se você consegue ajudar a gente assim
Se a gente fosse fazer uma pequena galeria de quem foram os coordenadores do Sereste, 40 anos é um período muito longo, mas se você consegue nomear... Eu ainda tenho uma boa memória, né? Então, nesses 40 anos, nós vamos fazer... o nosso aniversário vai ser comemorado no dia 15 de dezembro. Na verdade, o aniversário do SESC é dia 10, mas por momento de agenda na Fiocruz, onde vai ter o Congresso Interno, que é o nosso órgão superior de deliberação, nós passamos para o dia 15. Então, nessa galeria, nós vamos fazer uma homenagem a todos os coordenadores, né? Nesse tempo inteiro. Então, temos Ana Maria, Guto, Carlos Minaio, que foi de uma super importância para o SESC, com as suas ideias, no campo de como se organizar. Hermano Castro, que também foi coordenador, Marco Menezes, Hermano Castro e Marco ocuparam a direção da escola. Isso para a gente é um orgulho enorme. Temos 2 diretores que estão saídos do SESC. Antônio Sérgio, que hoje em dia volta a trabalhar com a gente no ambulatório, humildemente fazendo atendimento aos trabalhadores que chegam ali. Isso para a gente é um orgulho enorme. Fiz uma consulta com ele aqui, fui paciente dele. Ele é um excelente clínico e gosta daquilo que faz. O Antônio foi Kátia Reis, que foi Luiz Cláudio, que veio aqui ontem nos prestigiar. Vamos lá. Já falei Marcos, já falei Ana, já falei Guto, já falei Minaio, tivemos o Tobar, que ocupou durante um tempo. Tivemos um time tivemos peso da melhor qualidade. Tivemos pessoas que não eram coordenadores, mas tiveram um trabalho fundamental. Marcelo Firpo, que foi o nosso coordenador também. Mas tivemos um corpo técnico que nos apoiava, como Fátima Pivita, como Ari Miranda, né, que foi um braço direito do Aroca durante o período, né, e é oriundo do SESC, lamentavelmente recém se aposentou, mas é um super companheiro que está lá sempre nos apoiando. Inclusive no Seminário Raiz e Sementes nós tivemos um grupo para pensar. Machado. Jorge é um super, né? Está presente em todos os processos, mas o Jorge não ocupou. Eu posso estar enganada, mas ele não ocupou. Ele não ocupou. Ele ficava no assessoramento. Mas o Jorge é meio lá, meio cá, mas é nosso, né? A gente fala isso. O Jorge está sempre com a gente. Então, pessoas assim que deixaram e deixam e ainda estão atuando. Isso que eu acho que é o mais importante nessa história toda, embora a gente tenha uma garotada chegando com muito vigor, né? Agora, só um registro antes de te pedir para falar do observatório, mais um preâmbulo, que é assim, já que você citou o Carlos Minaio, eu queria... Carlos Machado também, que foi a pessoa que nos apoiou, que nos apoia até hoje. Mas, para as pessoas que vão assistir esse vídeo no canal YouTube do Fórum Acidente, eu quero registrar que aqui mesmo, nesse canal, a gente tem uma coleção extensa de vídeos e criamos algumas playlists por temas. Tem uma que é por pessoa, que é a do Minaio. Merecido. Foi uma iniciativa de um grupo de... O Jorge Machado, o Paulo Pena, o Luiz Leão, a Simone Alves, nós fizemos foram mais de 20 encontros, geralmente com mais de 2 horas de duração, gravando uma história de vida do Minaio, que fica organizada numa playlist aqui dentro do canal onde o teu vídeo vai estar. Então, se alguém tiver curiosidade de lá, precisa de tempo, bota junto, traga a pipoca e fique ali, né? Eu que amo pipoca, acho que tem pessoas, Maria Helena Machado também, que ocupou, né, a nossa coordenação. Estou esquecendo alguém, gente, mas assim, Maria Fadel, que foi uma pessoa mega companheira nossa, assim, trabalhou com a gente. Fadel. Que trabalha, e ainda trabalha, né, conosco, coordena o fórum, ele está sempre muito próximo a gente.
eu estou esquecendo, mas assim, tem pessoas que são... eu acho que tem uma coisa que é bacana nisso, que eu acho que é o afeto, né? Porque sem afeto e sem amor por aquela causa, a gente não... Quando você falou do Fadel, eu ia fazer um registro nesse sentido. E sempre tive uma admiração muito grande pelo Fadel e pelo trabalho dele. E agora, mais recentemente, ele começou a bulir nos meus afetos também, porque ele falou comigo, nós falamos no dia em que eu conheci minha netinha. Olha que eu conheci lindo. A Violeta e ele me faz uma poesia em homenagem à Violeta. Agora fica bulindo com esses meus sentimentos aqui. Ele é especialista nisso, ele é especialista nisso. É muito, então assim, traz pra gente também um frescor, né? Essa relação que ele tem com o movimento sindical, de forma afetuosa, né? Traz pra gente um frescor importante. E a gente está sempre trabalhando junto, muito menos do que eu gostaria, né? Porque a vida é muito dinâmica, a gente tem são muitas coisas que acontecem nesse momento então político que a gente está vivendo, né? Político, social, enfim. São muitas, a gente tem que defender, chutar, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente, em alguns momentos, a gente se afasta. Mas tem um elo de ligação que é importante. A gente brincava isso, né? Bateu o escanteio, vai na área cabecear, já vai para lá. Mas ainda está pegando o rebote na frente da área, está disputando lá. Mas que bom. Eu queria, então, te pedir que você contasse um pouco essa história da criação do Observatório de Doenças. Então, isso é uma coisa mais recente? É recente, é bem recente, vem da pandemia. Na verdade, na pandemia a gente forma começa a discutir num grupo, na verdade, começa a vir uma demanda sindical importante, né? E aí é uma discussão em grupos de WhatsApp, né? E aquilo começou a nos incomodar, especialmente a mim, a Liliane Teixeira e a Juliana, Maria Juliana, que é uma super colaboradora nossa, que está com a gente em todos os momentos. E aí a gente começa... Juliana Correia. Gaúcha. Gaúcha, que está em Santa Catarina e que atualmente está na COP. Hoje ela está na COP. Bom, também temos no canal YouTube nosso uma entrevista gravada com ela. Legal. Naquele congresso, primeiro congresso que o Diasat organizou em São Paulo. Sim, esse ano. Então, aquilo passou de um incômodo, eu estava na comunicação, tinha uma arma poderosa, que era a comunicação, e a gente começa ali a pensar como é que a gente podia se organizar. Organizamos uma rede, que o nome é enorme, vou ler aqui para você, porque o nome é Rede de Informação e Comunicação sobre a Exposição ao SARS-CoV-2 em Trabalhadores no Brasil. Então a gente cria... Aproveita e mostra a capa. O que então, essa aqui então, a rede, a gente organiza... Sobe um pouquinho. Deixa eu fazer... Bom, feito esse pequeno intervalo... Então, a gente organiza a rede a partir de demandas vindas dos trabalhadores e aí começa a ter muita gente participando, né? Eu costumo dizer que a gente trocou as 4 rodas, um carro andando em altíssima velocidade, mas foram os 2 anos de muito trabalho. A gente resolveu montar boletins que trouxessem informação aos trabalhadores com uma linguagem que pudesse ser alcançada por eles. Isso foi um esforço enorme, porque nós temos um viés acadêmico pesado, né? E conseguimos atender, não só com boletins, como também com informações diversas sobre testagem na época, pareceres solicitados pelo Ministério Público do Trabalho e pelos sindicatos sobre a relação causal entre Covid e a exposição ao vírus e a Covid no ambiente de trabalho. E começamos. Aí tivemos uma pequena ajuda do Ministério Público do Trabalho, que foi essencial para dar o input na rede, e tivemos também uma emenda parlamentar que pôde nos favorecer que é do deputado Marcelo Freixo, que era deputado, atualmente ele não está mais com cargo legislativo,
E aí a gente teve a ideia e observamos um nicho não ocupado no Ministério, desculpa, não tem nada a ver com o Ministério, não ocupado na questão do trabalho, que era as doenças infecto-contagiosas. Antônio Sérgio foi uma pessoa que muito nos estimulou Roberto Ruiz, né, que é lá do Rio Grande de Santa Catarina, que é um super companheiro nosso. E aí a gente começou a sair também do campo da Covid e abranger outras doenças que influenciam no meio de trabalho. O Ruiz acompanhou muito particularmente esse impacto da Covid nos frigoríficos. Nos frigoríficos. Então, a gente ficou... Bom, a rede, ela baseou o seu trabalho em trabalhadores que ficaram na essencialidade, mas que não estavam vinculados à saúde, né? Eram trabalhadores como trabalhadores da área de petróleo e gás, frigoríficos, saneamento. Eu acho que a gente... então, fizemos, sei lá, mais de 200 lives, né, nesse processo, professores, enfim. E fomos fazendo os informes muito pensando em coisas que os trabalhadores estavam vivendo naquele momento, como distanciamento, né? Então, a gente fez trabalho com planos de contingência, mas de forma que o trabalhador entendesse aquilo, né, com uma linguagem. Isso foi um desafio. E aí o observatório surge porque a gente tinha que ter um espaço de comunicação e informação no campo, né, de forma que pudesse ter acesso. Então, nós montamos um ambiente que trata dessas questões, das doenças infecciosas, né, estritamente. A gente também já extrapolou, tivemos a questão da amônia agora, né, o número de intoxicações por vazamento de amônia em frigoríficos está, assim, só esse ano eu acho que foram mais de 400 acidentes, né? E atualmente a gente está pensando muito e estamos com uma parte do grupo que pertence à rede trabalhando com a questão das grávidas nos frigoríficos, que é uma questão bastante grave, né? Essa questão da amônia, a gente precisa mesmo fazer uma abordagem mais próxima. Eu acompanho algumas coisas, até já separei para tentar estudar um pouco mais. Assim, então, vai lá procurar nosso boletim, nosso boletim está excelente. Isso, eu já divulguei o boletim, que a gente, informações de vigilância, em Pernambuco mesmo agora, tivemos casos lá de vazamento de amônia. Teve o Brasil todo, Mato Grosso do Sul. E tem um material também interessante de análise de ficas do Chemical Safety Board lá dos Estados Unidos. Enfim, a gente precisa sistematizar essa experiência e é um pouco o que eu queria te perguntar também em relação à questão da Covid, que é um tema que já foi abordado aqui nessa segunda-feira. A gente convive com problemas novos, nos quais não havia uma tecnologia, uma forma sistematizada de abordagem. Então, até mesmo assim, em alguns momentos aqui, a gente vê que a informação coletada, ela podia ser muito, já é rica, mas podia ser muito mais rica, tem um alcance muito maior, né? E um pouco como você vê essa questão desse desenvolvimento, né, a contribuição para desenvolver esse conhecimento. Isso a gente viu no acidente, por exemplo, de forma muito semelhante. Agora eu tenho acompanhado em relação ao estudo das consequências do acidente de trabalho. O pessoal da antropologia tem feito estudos de populações afetadas, coisas riquíssimas. Então, lá em Minas Gerais, Brumadinho, Mariana, estudos que vão lá da região, no caso de Mariana, na região lá de Mariana, até a foz do Rio Doce, em Regência. Isso. Então, e a gente não tinha uma sistematização disso, e vive um momento muito rico de produção que talvez não esteja conversando todas essas experiências. Eu acho importante que a gente procure juntar esses elementos para... Então, a intenção do observatório é justamente isso. A gente agregar informações que estão perdidas, né? Assim, não perdidas, estão soltas, não perdidas não. Elas estão soltas, então o objetivo do observatório foi isso. Concentrar ali informações que não estavam
por exemplo, trazer para a gente uma discussão com infectologistas. Eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de trazer uma discussão com infectologistas que não tem nem noção de que a pergunta, o que você trabalha, é tão importante para a evolução daquela doença, né? Aliás, no caso da tuberculose, a gente tem um boletim muito bom sobre tuberculose. Eu gradei muito de ver que o tema do manual, né, o guia que você acabou de mostrar aqui, ele está focado na discussão da Covid longa. Isso. Né? Como isso é importante. Isso, né, porque a gente não tinha... Primeiro, não existia a Covid. E num primeiro momento a gente não antecipou, embora pudesse discutir isso, né? Vão aparecer consequências tardias. E é impressionante a quantidade de estudos, a variedade, né? Mais de uma centena de manifestações já descritas relacionadas a esse quadro. É muito importante. Olha, parabéns por essa coisa. Agora nós estamos numa discussão de mudança do nome da rede. A gente está 1 ano nessa discussão, né? Se muda porque ainda está com SARS-CoV-2, né? A gente botou um apelido na rede, botou Rede Trabalhadores do Covid-19, mas tem uma questão, porque ampliou-se, por exemplo, a questão da brucelose, né? A brucelose humana. Então, a gente teve uma participação maravilhosa com infectologistas especialistas nessa área, o quanto é importante isso no ambiente de trabalho. H5N1, né, que foi um grande, ainda é, né, uma apreensão grande disso, principalmente na América, como é que isso está distribuído. Parecer que a gente fez, que foi um parecer importante, que pediu o fechamento das fábricas, caso a gente encontre um animal dentro de um frigorífico, né, uma ave dentro de um frigorífico com positivo, e pedimos o fechamento e a emissão de CAT. Isso deu uma repercussão política importantíssima, chegando à presidência da Fiocruz ao Ministério da Saúde, e nós bancamos isso. A pedido também do Ministério Público do Trabalho, que utilizou o nosso parecer. Então, a gente tem tentado, pensando na origem do SESC, né, tem tentado fazer coisas que tenham um impacto na vida dos trabalhadores, impacto positivo esse, né? Agora a gente está com esse tema aqui, que é junto com o Instituto Nacional de Infectologia. Eu não sei falar esse nome, lamentável. Paracoco, PCM, que é uma doença também relacionada ao trabalho, né? Uso excessivo de fertilizantes. Essa doença, ela também no nosso observatório, ela já está sendo abordada. Dentro em breve a gente vai sair com um informe sobre isso. Eu acho que agora tem que parar. Bom, você pode parar quando quiser, mas não vai parar sem fazer uma mensagem final aí. Então, eu convido a todos, todas, que participem dos nossos 40 anos, e não participem de qualquer jeito. Esses 3 eventos aqui foram eventos importantes para também iniciar o processo de comemoração. Então, nosso aniversário de 40 anos, ano que vem a gente faz 40 anos do curso de especialização, então eu convido a todos que comemorem junto conosco, né, os nossos 40 anos. Para quem quiser visitar o observatório, a página do SESC, Atualmente a gente está sem página porque teve um problema tecnológico lá na escola, mas a gente tem 2 sites, o site de vigilância Benzeno e o observatório. Os 2 estão ancorados no arcabouço tecnológico da escola, e é só botar Benzeno Fiocruz, vai aparecer lá, como a gente fala no popular, dá um Google, bota Benzeno Fiocruz. E no caso do observatório é botar ODIT, O-D-I-T, Fiocruz, que vai aparecer também o observatório lá. Convido a todos também, inclusive, a trazer informações que possam ser importantes para a gente alimentar os nossos sites com informações. Rita, Ave SESC, Ave Rita, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Legal. Bom